Exatamente, Rafael Vasconcelos. Olha, o ex-juiz da Lava Jato e ex-ministro do governo Bolsonaro, Sérgio Moro, anunciou que vai se filiar ao Podemos no próximo dia 10 de novembro, daqui uns dias. A intenção é se candidatar à presidência da República. Se a candidatura não vingar, Moro pode disputar uma vaga no Senado ou até mesmo ao governo do Paraná. Bom, o que a gente lembra é que ele disse que não iria mexer com presidência da República, não é isso? Então, uma novidade aí para todos nós. Esse é Sérgio Moro, um possível candidato à presidência do nosso país. O presidente da República, Jair Bolsonaro, passou 5 dias na Itália. Tudo isso, mas essa é daqui a pouquinho, a gente pode falar do presidente daqui a pouco. Vamos falar do Sérgio Moro, que eu tenho certeza que lá na nossa RBC-FM esse assunto vai pegar fogo. Rafael Vasconcelos, é verdade que ele disse anteriormente que não ia mexer com isso, né? Muito bem, as coisas mudam muito, né? Existe a possibilidade de ele se candidatar a senador pela cidade de São Paulo e também à presidência da República. Muita gente espera que ele seja a terceira via tão desejada. E o curioso que o Sérgio Moro, ele não tem a simpatia tanto dos petistas quanto dos bolsonaristas. Essa é a verdade. Ele se empenhou muito, né, com a Operação Lava Jato para que muitos políticos que cometeram corrupção fossem para a cadeia. Isso aconteceu. O STF acabou anulando muitas dessas situações e Sérgio Moro agora volta à cena política. Ele seria o candidato à presidência da República mais competitivo da terceira via? Ele conseguiria, Daniel Santana, na sua opinião, quebrar essa polarização Lula-Bolsonaro? Como que você vê nesse momento esse tabuleiro do xadrez político, Daniel? Rafael, no momento, eu acho que tem poucas chances, inclusive eu não acredito que se lance candidato à presidência. Pela minha análise, eu acredito que o Moro deva tentar sair pelo Senado, onde teria uma garantia de eleição mais tranquila. É um nome rejeitado nesse momento pela direita, rejeitado pela esquerda. Tem ali o seu público, mas é um público pequeno relacionado ainda aos outros candidatos que estão nessa disputa. Acho que é um nome interessante, mas ainda precisa evoluir muito. Tem um ano ainda para as eleições, pode acontecer? Pode. Não é uma situação descartada. Mas, para mim, na análise de momento, muito difícil ainda. O certo é que movimenta, sim, o cenário eleitoral. Dos nomes que vinham sendo cogitados aí para uma terceira via, na minha opinião, é o nome mais forte, o nome mais conhecido. Tem um currículo aí, algumas coisas que acabam contribuindo a seu favor, como a Operação Lava Jato e outras funções. Então, eu acredito que é um nome que movimenta sim, mas para mim ainda é pequeno para brigar nessa polarização que você citou aí entre o atual presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Oséias Varão, Sérgio Moro, é herói, é vilão do nosso país? Ele seria um candidato competitivo ou não, na sua opinião? Rafael, aí depende do momento do Sérgio Moro e depende do aspecto que você quer avaliar, né? Na minha avaliação, enquanto juiz que combateu a corrupção no Brasil, o Sérgio Moro é de fato um herói, né? Eu acho que ele é um modelo, é uma referência a ser seguida no combate à corrupção enquanto juiz. Esta é a minha opinião. Agora, a partir do momento em que ele deixou de ser juiz, e eu quero inclusive ressaltar, Rafael, que quando ele foi anunciado para ser ministro da Justiça, eu celebrei muito, me alegrei muito com essa possibilidade. Hoje, a avaliação que eu faço é a seguinte: ao assumir a função de executivo, o Sérgio Moro foi, na verdade, um fiasco. Alguém consegue fazer referências acerca de algo que o Sérgio Moro implementou, que melhorou o sistema de justiça, a segurança pública no Brasil? Nós não temos referência. Então é muito comum, às vezes, a pessoa ser muito boa numa área e a gente pensa que ela vai ser da mesma forma na outra. E não é. Como gestor público, o Sérgio Moro se mostrou
absolutamente incompetente e ineficaz. Outro ponto também que depõe contra ele no campo político, da candidatura, é o fato de que o Sérgio Moro, sendo juiz, há muitos anos sendo juiz, vivendo enclausurado dentro de gabinetes, ele simplesmente não consegue ler o povo, não consegue entender o povo, a linguagem do povo, o sentimento do povo. Basta você ver quando ele disse que aquela reunião ministerial do presidente Bolsonaro, que ele exigiu que se viesse à tona o conteúdo do vídeo da reunião, o Sérgio Moro fez aquilo convicto de que iria acabar com o presidente Bolsonaro divulgando a reunião. O tiro saiu pela culatra, aconteceu exatamente o oposto. Ou seja, essa para mim é uma prova cabal de que ele não consegue compreender os sentimentos latentes na população brasileira. Portanto, como candidato a presidente da República, vejo no futuro dele um fracasso. Acho, inclusive, que talvez ele não será candidato a presidente, mas sim ao Senado. Agora, se for a presidência, com certeza vai perder as eleições, e anotem o que eu estou falando. Sérgio Moro não teria feito muita coisa porque ele teria sido boicotado pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, já que ele lutou muito para que o pacote anticrime, medidas contra a corrupção, fossem adotadas, Daniel Santana? Bom, como ministro da Justiça, e existe aquele pacote anticrime que acabou que não foi para frente da maneira que ele queria, mas aí eu não creio que seja só uma questão de incapacidade, não. Acho que é uma questão que você realmente tentar implantar algumas iniciativas para fazer com que as punições sejam mais severas, ou então que você tenha instrumentos para combater a criminalidade, a corrupção, realmente é um pouco complicado se tratando do Brasil. Agora, acho que deixou um início de uma discussão, de abertura para se poder discutir, debater isso no futuro. Acredito que a gente tem agora, pós-pandemia, né? A gente ainda está na pandemia, mas passando a pandemia, a gente tem que reabrir essa discussão e outras reformas estruturais que estão paradas, mas não vejo responsabilidade apenas do Sérgio Moro como ministro da Justiça nesse fato, não. Ele sofreu resistência dentro do próprio governo, entre outros ministros. A relação, até que no começo era boa, depois se tornou complicada de convivência dentro do próprio governo, e acho que não conseguiu ter apoio suficiente para levar isso para frente. 32017720, muita gente participando conosco aqui, dando a sua opinião. Sérgio Moro só não emplacou porque todas as ideias que poderia pôr em prática iriam de encontro com as milícias. Sou o Jerônimo, da região sudoeste. Seria verdade esse comentário do nosso telespectador, ouvinte, internauta, Oséias Varão? Rafael, na verdade é um comentário solto, sem nenhum fundamento. É aquela velha acusação dos esquerdistas petistas de que uma milícia tomou conta do governo federal. Isso são acusações lançadas ao vento, né? Não há fundamentação nenhuma acerca disso. Agora, na verdade, é o seguinte, eu não sei se vocês lembram, o presidente Bolsonaro, ele escolheu o Sérgio Moro tendo a possibilidade de escolher qualquer outro nome, né? Então foi escolha do presidente. E o presidente fez isso na melhor das intenções. Agora, é preciso chamar a atenção para o fato de que governar, administrar o bem público, políticas públicas, não é algo que se faz, por exemplo, com arrogância, se sentindo o dono da verdade, não se dispondo a dialogar, a ceder, não se governa assim. E eu sinto que o grande problema que o Sérgio Moro enfrentou no governo federal é que ele queria mandar sozinho. Basta você lembrar que quando o presidente, olha só, o presidente deu a ele a prerrogativa de nomear livremente os escalões inferiores do Ministério da Justiça. Quando o presidente da República, que deu essa liberdade a ele, pedia para substituir o nome, ele arrepiava. Como assim? A pessoa que te colocou naquele lugar, que deu poderes para você fazer, pede uma concessão e você não consegue, no mínimo isso é arrogância e falta de habilidade política. Ou seja, existe um traço negativo na personalidade do Sérgio Moro. Eu quero dizer aqui que eu admiro, vou dizer mais uma vez, eu admiro o Sérgio Moro como juiz. Agora, como político, ele tem um traço negativo que é a arrogância, a soberba, é uma pessoa com muita dificuldade de diálogo, de ceder, de compreender os aspectos da oposição, das pessoas que pensam diferente dele. Então ele tinha uma linha, ele tinha um rumo,
que ele colocou na cabeça para executar no governo federal. Em alguns momentos, essas linhas elas não podem ser executadas plenamente por várias situações, mas ele queria impor isso de maneira arrogante. Então, isso começou a criar uma série de conflitos com o presidente da República, que antes o defendia plenamente, e aí gerou toda aquela celeuma que nós acompanhamos, né? Então, eu penso que esse homem, com esse perfil de arrogância que ele tem, de dono da verdade que ele tem, muito dificilmente será bem sucedido na administração pública e na política. O Charles diz o seguinte: esse cara sempre foi político, Sérgio Moro. Destruiu várias empresas do nosso país e é culpado por milhares de desempregados no Brasil. Concorda com essa avaliação? Sérgio Moro, que teve a coragem, essa é uma realidade, de enfrentar o crime político, ele é visto por muitas pessoas dessa forma, como alguém que quebrou empresas, Daniel? Qual a sua visão? Bom, eu acho que não existe uma relação direta entre a atuação do Sérgio Moro e a quebra de empresas, principalmente se tratando de uma operação como a Lava Jato, que investigou, né, que trouxe à tona uma corrupção institucional no governo e que acabou, através dessa operação, punindo e recuperando para os cofres públicos parte desses desvios com o desemprego no Brasil. Eu não entendi o sentido em que o telespectador quis dizer. Eu até concordo que o Moro, como juiz, também atuou politicamente, talvez vislumbrando um futuro político. Eu nunca acreditei no discurso do Moro que ele era apenas um técnico. Mas acho que a operação em si, as irregularidades que foram descobertas, que foram investigadas, que foram julgadas e punidas, elas são um ganho muito maior para o Brasil do que uma perda. E se empresas quebraram através de algum tipo de investigação, talvez ele esteja citando algumas empreiteiras, quebraram... Como a Odebrecht, por exemplo. Não chegaram a quebrar, mas perderam emprego aí por atuação irregular. E aí eu não posso compactuar com a criminalidade como um bem para o país. Um país corrupto, mas que tem empresas corruptas, mas que empregam. Eu não vejo lógica nisso. Foi um crime Sérgio Moro ter entrado na política? Ele mexeu na caixa de marimbondo em que ele não seria autorizado, porque um meio político muitas vezes é cruel com fatos novos que surgem, Oséias Varão? Qual a sua opinião? Ele não foi muito aceito? A classe política ficou enciumada com ele? O que aconteceu? Rafael, eu me lembro bem que havia... Na política sempre nós temos dois polos, né? Então, se você lembrar bem do começo do governo Bolsonaro, você tinha um polo da política nacional que apoiava irrestritamente o Moro e outro que não. Inclusive esse discurso de que o combate à corrupção promovido pelo Sérgio Moro quebrou empresas do Brasil, gerou desemprego, isso é um discurso petista, é a narrativa petista, né? Que quer tirar a responsabilidade pela tragédia da corrupção no Brasil, pelo desemprego e pela crise nessas empresas. Eles querem tirar a responsabilidade da corrupção, dos atos corruptos, ou seja, quem quebrou essas empresas foi a corrupção implementada pelo PT, que gerou o combate e a crise nessas empresas. É preciso chamar a atenção para isso. Agora, o Sérgio Moro, ele tinha um apoio muito grande da maior parte da população brasileira. A pergunta é, por que ele perdeu esse apoio? Aí eu concluo dizendo que isso aconteceu por falta de habilidade política, por falta de humildade, por falta de competência para construir e manter sustentação política. Isso o Sérgio Moro não tem. 32017720, muita gente participando conosco. A Márcia, nossa telespectadora assídua, diz o seguinte: boa tarde, meu voto Moro não tem pra nada. Decepção, vai passar vergonha se for candidato à presidência. Que palavra mais acertada acerca do Moro. Arrogância. Gostei demais do Oséias. Maravilha, manda um abraço pra Márcia, Oséias. Márcia, um abraço e acompanha a programação e é um prazer, né, estar aqui contribuindo com a nossa opinião. Oi, manda um alô pro Lucas Gabriel, é o pastor João Cláudio, um grande abraço. Lucas Gabriel participando conosco aqui
na TV Brasil Central, no jornal Brasil Central. Tem mais participações? Boa tarde, senhores jornalistas. Sérgio Moro é a terceira via que eu esperava. É curioso o Sérgio Moro, porque hoje ele é detestado por bolsonaristas e por petistas. Por conta disso, será que ele está certo em alguma coisa? Porque, Daniel, existe uma polarização. Parece que não existe vida entre esses dois polos completamente diferentes, entre esses dois opostos, Daniel. Existe uma rejeição, sim, muito grande, né? Com relação à esquerda, a apoiadores do ex-presidente Lula durante a Operação Lava Jato e com relação a apoiadores do presidente Bolsonaro após o rompimento e a maneira que ele aconteceu no Ministério da Justiça quando ele sai do governo. Então ele tem sim uma resistência muito grande hoje desses dois grupos que estão polarizando aí a campanha, pelo menos ao que as pesquisas indicam e o que a gente percebe também no debate público, nas redes sociais. Isso traz um problema grande nessa pretensão de ser uma terceira via. Eu acredito o seguinte, Rafael, é só uma análise, tá? Eu acredito que o Moro não saia presidente. Eu acho que não vejo com um grande poder eleitoral, mas acho que o governador de São Paulo, Dória, ele não vai abrir mão de uma candidatura à presidência da República, deve vencer as prévias do PSDB, deve vencer o Eduardo Leite, deve ser o candidato do PSDB, e acredito que o Sérgio Moro deva apoiá-lo como candidato a presidente e deva sair ao Senado numa chapa apoiando o governador de São Paulo, João Dória. Isso é o cenário mais real que eu vejo hoje para o momento político. O Vini diz o seguinte: narrativa é uma palavra que bolsonaristas aprenderam este ano, né? Só pode. O PT saiu do governo há mais de uma década. O Lula não é presidente há mais de 10 anos. Vira esse disco, cidadão. O preço da gasolina, do gás, da cesta básica. Pelo amor de Deus, vamos parar de colocar a culpa no PT e cobrar desse desgoverno que não faz nada, só debocha da gente. Carlos Bolsonaro, vereador carioca, está fazendo o que na Itália? O silêncio dos bolsonaristas é algo incrível. Oséias Varão, uma provocação aí, Oséias. Na verdade, com todo respeito, né, o nosso telespectador, ouvinte, ele cometeu aí alguns equívocos na afirmação dele. Primeiro, não tem uma década, a não ser que ele não saiba o conceito de década, né? Não tem uma década que o PT deixou o poder. Nós temos aí aproximadamente 6 anos, né, que o PT deixou o poder, 5 anos. Então isso não é verdadeiro. Agora, é preciso reconhecer, Rafael, o seguinte: as medidas tomadas por um governo, ela tem efeitos a curto, médio e longo prazo, né? E nós não estamos aqui culpando o PT pelo que está acontecendo hoje exatamente, porque, em grande medida, aí é uma outra análise, na verdade, nós temos que fazer. Quando eu disse que o PT foi responsável por quebrar as empresas, porque implementou no país um esquema de corrupção, isso é verdade ou não? É isso que tem que ser discutido. Ah, mas está fazendo... narrativa, peraí. É verdade o que eu disse ou não? O PT implementou o maior esquema de corrupção da história da humanidade no país e utilizou essas empresas como ferramenta para isso. E o combate a isso resultou na quebra dessas empresas. É verdade isso ou não? Essa questão tem que ser colocada, né? E quando a gente fala narrativas, o telespectador está se referindo a uma expressão que eu usei, né, sobre a questão das milícias. Então, como é que você combate? Eu estou dizendo que é uma narrativa. Como é que você combate isso? Provando que o que eu estou falando é mentira. Né? Então eu estou dizendo que é uma narrativa. Agora não basta dizer que não é. Me diga quais são os fundamentos que provam que nós temos uma milícia no governo federal, que é o que os petistas falam. É isso que eu chamo de narrativa. Narrativa é uma mentira. É uma palavra diferente para a gente dizer que é mentira. Pronto. 32017720, boa tarde. Sérgio Moro é o tipo indivíduo que não soube montar no cavalo, que passou arriado. Ele provavelmente seria o candidato natural pós-Bolsonaro. Daqui a pouco a gente registra mais participações. Eu vou passar a bola agora para o Túlio Isaac Filho, que tem mais informações. Túlio.